estágio durante este ano letivo no projeto IP Santarém Ponte Verde e, como a professora Marisa já frisou, este é um projeto que nasceu de uma proposta formulada pelo Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da ESAS, do envolvimento num projeto a nível nacional sobre eficiência energética e a orientação de um projeto de estágio da licenciatura em Animação Cultural e Educação Comunitária que visava conceber uma horta na escola. O projeto IP Santarém Ponte Verde tem como principais objetivos consciencializar a comunidade educativa e local para problemáticas ambientais, contribuir para que todas as pessoas possam desfrutar de um ambiente mais saudável, estimular as intervenientes para a adoção de comportamentos mais sustentáveis no seu dia-a-dia e promoção de atividades no âmbito do ambiente sustentável. Quando o primeiro momento de estágio realizado, passámos por um processo de observação e recolha de informação, no qual utilizámos técnicas como a observação, inquérito por entrevista, pesquisa e análise bibliográfica e um diário de campo. Perante a análise de toda a informação recolhida durante o processo de observação, foram levantadas questões como que representação têm os educadores ou as educadoras sociais acerca da educação ambiental, quais as suas preocupações ambientais no terreno, se se sentiriam preparados estes profissionais para desenvolver projetos de intervenção socioeducativa na área do ambiente e da sustentabilidade, o que pensam, sentem e do que sentem falta os educadores ou as educadoras sociais a quando da sua atividade profissional e quais as temáticas que estes gostariam de ver abordadas em ações de formação futuras. Deste modo, o diagnóstico de necessidades surgido revelou-nos a necessidade e pertinência do desenho e implementação de um inquérito por questionário aos educadores sociais ou educadoras sociais diplomados na Escola Superior de Educação de Santarém. Durante o estágio, justificando a auscultação dos educadores sociais diplomados para perceber as práticas e as necessidades de formação. De sublinhar que este processo, embora realizado em conjunto, contempla uma componente individual no segundo momento de estágio, ainda no primeiro também, surgindo assim dois projetos de intervenção socioeducativa que focalizam objetos diferentes do processo de inquirição. Para um melhor enquadramento do que se vai passar aqui hoje, achamos isso pertinente apresentar sinteticamente os dois projetos. Surgiu então o projeto de intervenção socioeducativa Ambiente Ponto de Transformação da minha parte e o projeto de intervenção socioeducativa Informando-me da parte da minha colega Fernanda. Passo a apresentar então os objetivos gerais do projeto Ambiente Ponto de Transformação, que comporta dois principais: compreender as oportunidades e constrangimentos sentidos pelos educadores ou educadoras sociais diplomados na Escola Superior de Educação de Santarém, a quando da sua prática profissional na área do ambiente e sustentabilidade. Por outro lado, dar resposta às necessidades de formação apontadas pelos educadores sociais diplomados nesta escola. O projeto de intervenção socioeducativa Informando-me tem como objetivos gerais compreender as oportunidades e constrangimentos sentidos pelas educadoras sociais diplomadas na ESAS, a quando da sua prática profissional relativamente a áreas de formação específica, e responder às necessidades de formação apontadas por estes. Deste modo, o estudo realizado por nós prendeu-se primeiramente com um inquérito por questionário aos diplomados em Educação Social. O projeto que desenvolvemos estava programado em duas fases. A primeira era precisamente a aplicação deste inquérito por questionário aos diplomados de Educação Social da ESAS, considerando as vertentes de cada um dos projetos individuais. Deste modo, para além de uma primeira parte destinada à caracterização geral, construímos outros dois módulos, um mais direcionado para a área da formação ao longo da vida, projeto Informando-me, e outro para a área do ambiente e sustentabilidade, projeto Ambiente Ponto de Transformação.
A aplicação do inquérito por questionário foi feita numa plataforma online, ocorreu entre 13 a 31 de março deste ano e contamos com a colaboração do Observatório de Avaliação da ESES para o envio deste através de e-mail aos ex-alunos de Educação Social da escola. O link do inquérito foi enviado a 363 ex-alunos e obtivemos 160 respostas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 44%. Queremos agora caracterizar os inquiridos. Quanto ao género, a amostra revelou-se maioritariamente do sexo feminino, o que é coerente com a forte feminização do trabalho social. E aqui também nesta sala. No que diz respeito à idade dos inquiridos, cerca de 35% das educadoras sociais que responderam têm até 25 anos, seguidos por 28% daqueles que têm idade compreendida entre os 26 e os 30. Os restantes grupos etários estão, por isso, menos representados neste estudo. Coerentemente, e dada a juventude da amostra, este estudo contempla diplomados relativamente recentes, uma vez que 44% da amostra revelou ter terminado a sua formação em Educação Social entre os anos de 2010 e 2012, um quinto dos inquiridos terminou entre 2007 e 2009, os diplomados ou diplomadas há mais tempo representam cerca de um terço da amostra inquirida. De referir que um pouco mais de metade dos inquiridos concluiu a sua licenciatura em Educação Social depois do processo de Bolonha, que veio introduzir profundas alterações na formação em Educação Social. Procedemos agora a uma caracterização da situação profissional dos inquiridos. No que diz respeito à sua situação profissional atual, das 55 pessoas que responderam a esta questão, uma expressiva maioria afirmam exercer uma profissão por conta de outrem. Quase um quinto dos inquiridos declarou estar desempregado. Igualmente importante, num tempo em que tanto se fala de precariedade, foi perceber a natureza dos vínculos laborais dos inquiridos. Concluímos que 49% das 77 pessoas que responderam à questão regime de contrato de trabalho, e reparem que só 77 o fizeram, afirmaram encontrarem-se a trabalhar com um contrato individual de trabalho sem termo, seguidos por 30% de pessoas que estão a trabalhar com um contrato individual de trabalho com termo. Em suma, cerca de metade dos inquiridos encontram-se numa situação precária. Tendo em conta, mais uma vez, a juventude da amostra, a precariedade é um traço transversal à juventude atual, não sendo por isso uma surpresa estes resultados. Mais do que saber se os diplomados ou as diplomadas estavam a trabalhar ou não, pareceu-nos interessante perceber se o emprego que tinham estava relacionado com a sua área de formação. Concluímos que do conjunto das pessoas que se encontram a trabalhar, 65% estão a trabalhar na sua área de formação, Educação Social, o que nos parece um dado interessante e a registar. Perguntamos também quais os públicos com que preferencialmente trabalhavam, sendo que alguns educadores ou educadoras trabalham com vários públicos. Para uma melhor leitura, criámos algumas categorias. O gráfico permite realçar que quase todos os educadores sociais são bastante concentrados no trabalho com crianças e jovens, idosos e com famílias problemáticas ou RSI, Rendimento Social de Inserção. De registar ainda que quase um quinto trabalha com públicos diversos simultaneamente. Conhecida a situação profissional dos educadores sociais inquiridos, olhemos então para a relação entre a formação e a profissão. O tempo que medeia o fim de formação e a obtenção de emprego é um bom indicador de empregabilidade dos diplomados. Ainda que esta amostra não seja representativa e nesta análise em particular não constem aqueles que estão desempregados, concluímos que das 78 pessoas que responderam à questão, quando iniciou a sua atividade profissional como educador e educadora social após o término da licenciatura, uma proporção significativa, cerca de 40%, afirmou que a iniciou até 2 meses
e 1/3, 33%, até 6 meses. Tentámos também saber de que forma os inquiridos consideravam que a sua atividade profissional estava relacionada com o curso que tinham tirado. Das 116 pessoas que responderam a esta pergunta, concluímos que 51% considera que está totalmente relacionada e 26% considera que está parcialmente relacionado, indicando uma expressiva adequação dos conteúdos da formação à prática profissional. Procuramos então saber se o ano de conclusão da licenciatura influenciava a avaliação que os inquiridos faziam da relação entre a sua atividade e o curso que tiraram. O gráfico mostra que sim, uma vez que quem concluiu a sua formação até 2006 está mais convicto de que a sua atual atividade profissional está relacionada com o curso. Por sua vez, quem concluiu a sua formação posteriormente a 2006 não demonstra tanta concordância nesta relação, o que pode ser explicado por inserções profissionais mais precárias e menos qualificadas. Hoje em dia, ouvem-se muitos discursos que tendem a desvalorizar a frequência do ensino superior e a sua pouca importância na empregabilidade dos indivíduos. Os diplomados ou diplomadas em Educação Social da ESES tendem a não concordar. Na verdade, há questão se a frequência do ensino superior tinha sido importante na obtenção do atual emprego, com 116 respostas válidas. Cerca de metade considera ter sido muito importante e 21% considera ter sido importante e em igual percentagem consideram-no nada importante. Apenas 1/4 dos inquiridos discorda desta posição. Será que também aqui o ano de conclusão da licenciatura permite encontrar diferentes perfis? Efetivamente, sim. São os licenciados mais recentes aqueles que atribuem menos importância à frequência do ensino superior, ainda que a média esteja no plano positivo, relacionando a frequência do ensino superior e a obtenção de emprego por ano de conclusão do curso. Revelou-se que quem conclui a sua formação até 2006 atribui mais importância à relação entre o facto de ter frequentado o ensino superior e a obtenção do seu atual emprego. E que, por sua vez, quem concluiu a sua formação posteriormente a 2006, apesar de dar menos importância a esta relação, não deixa de a considerar importante. Estando nós integrados num projeto dedicado ao ambiente e à sustentabilidade, tentámos perceber em que medida o tema ambiente e sustentabilidade está presente na prática das educadores sociais e também a importância que lhe foi dada a quando da sua formação. Neste gráfico podemos ver que 66% das pessoas que responderam a esta questão afirmam ser relevante a presença da unidade curricular de educação ambiental na licenciatura. Apenas 20% consideram não ter tido relevância e 14% não tiveram na sua licenciatura esta unidade curricular, pois esta só foi introduzida durante o processo de Bolonha. Mas será que as questões ambientais são uma preocupação dos educadores sociais? A que tipo de problemas eles dão importância? Vamos ver. Quando perguntamos quais os problemas ambientais que mais suscitavam preocupação a estes profissionais, destacaram-se as questões mais gerais, como as alterações climáticas, com 25,9%, e a poluição da água, com 19,8%. Problemas menos visíveis, mas igualmente importantes, são menos referidos pelos inquiridos, como o consumo excessivo de água, com 16,7%, o excesso de resíduos, com 14,7%, e o consumo excessivo de energia e a ausência de reciclagem. Relativamente às preocupações tidas no seu local de trabalho com vista à redução dos problemas ambientais, a reciclagem foi a opção com maior expressão, seguida da utilização de lâmpadas economizadoras. Destaca-se a pouca importância a práticas ecológicas fundamentais, como o uso ponderado da água e a reutilização e a redução do uso de materiais. Há áreas onde é possível investir mais ao nível da sensibilização, inclusive dos educadores sociais, que poderão posteriormente contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos a este nível.
Questionámos também qual a importância, desta vez na área do ambiente e sustentabilidade, da realização de ações de formação, seminários ou workshops. Como se pode ver no gráfico, 65% dos inquiridos dá importância a estes eventos, embora com menos entusiasmo comparado com outro tipo de formações, como se poderá ver mais à frente. Terminando, um breve olhar para a importância dada à formação ao longo da vida pelos educadores ou educadoras sociais inquiridos e quais as temáticas prementes para uma possível formação futura. Em primeiro lugar, procuramos perceber que importância é dada pelos educadores sociais à realização de ações de formação, seminários ou workshops, e pelo gráfico pode-se observar que 48% atribui muita importância e 42% atribui importância. Apenas 9% dos inquiridos considera pouco importante a realização de eventos e de ações desta natureza, sendo que somente 1% não atribui qualquer importância. Depois questionámos os educadores sociais sobre quais as temáticas, de um modo geral, que estes profissionais preferiam ver abordadas. De um modo geral, percebemos que os diplomados sentem algumas carências ao nível de saberes e técnicas específicas de intervenção com os públicos específicos com quem trabalham, com destaque para a intervenção com idosos, com 19%, mas sobretudo restando, sem dúvida, sobre o perfil e as competências do educador social, que registrou 32% das referências a temáticas. Uma nota ainda para a temática da empregabilidade e empreendedorismo, que com 14% das referências revela ser uma área onde os educadores sociais têm algum interesse. Quisemos, por fim, perceber quais as áreas dentro da área do ambiente e sustentabilidade que os educadores sociais gostariam de ver abordadas. E podemos concluir que 48% apontou o tema da educação para o consumo sustentável e a gestão de recursos como temática desejada, uma área, como vimos, que deixa muito a desejar nos contextos de trabalho destes profissionais. Logo a seguir, com 29%, foi apontada a gestão de resíduos. Terminamos agora com um breve olhar para a importância dada à formação ao longo da vida pelos educadores sociais inquiridos e quais as temáticas prementes para uma possível ação futura, e com as duas breves conclusões deste estudo exploratório. Não é uma amostra representativa, mas com alguns dados interessantes, como a emergência de maior precariedade nos licenciados mais recentes, associada a uma menor crença na relação entre prática profissional e formação e entre esta e a obtenção do emprego, e também uma forte motivação para a formação ao longo da vida, com mais destaque para as áreas mais gerais da educação social, mas também para a área da educação ambiental. Assim terminamos a nossa apresentação e o muito nosso obrigada. Muito obrigada.